Olá, eu sou o professor Jones Macanhã, do Colégio Brasileiro de Osteopatia, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco do conteúdo de osteopatia visceral que é passado aos alunos durante a formação do CBO. O tema escolhido para a nossa conversa de hoje é a abordagem osteopática das disfunções respiratórias. Para facilitar o entendimento, eu elaborei um pequeno roteiro para a gente seguir. Trataremos inicialmente sobre os aspectos da anatomia do sistema respiratório, nas suas grandes divisões entre porção condutora e porção respiratória. A seguir, uma breve explanação sobre a topografia, para que possamos entender de que forma a aplicação das técnicas na região do tórax pode atingir os órgãos em questão. A seguir, falaremos sobre a questão do controle neural do sistema respiratório, ponto fundamental dentro da abordagem osteopática que discutiremos lá no final da nossa apresentação. Após a questão da inervação, alguns aspectos sobre as principais condições fisiopatológicas das disfunções respiratórias. E aí sim, a abordagem osteopática. Então, a porção condutora do sistema respiratório inicia na entrada da cavidade nasal, que está vinculada à presença das narinas. As narinas, então, dão passagem para o ar para dentro da cavidade nasal. Todo o sistema da porção condutora é revestido por uma camada mucosa, que produz uma secreção e, entre outras questões, está relacionada à limpeza do ar nessa passagem. Aliás, o ar, para que chegue aos alvéolos em condições mais propícias para a troca gasosa, ele deve estar limpo, aquecido e umidificado. A mucosa nasal é um dos principais agentes que favorece esse processo. Nós temos estruturas como são as vibriças, que são os pelos localizados aqui na entrada da narina, bem como os cílios traqueais, que também favorecem esse processo de limpeza. Mas a mucosa nasal é o grande agente relacionado ao aquecimento e umidificação. A passagem da cavidade nasal para a nasofaringe, órgão que vem logo a seguir na porção condutora, delimitada por uma estrutura chamada de coana. Na verdade, é uma passagem, não necessariamente uma estrutura. A nasofaringe, a bucofaringe, região compartilhada com o sistema digestório, e a laringofaringe são os órgãos sequenciais dessa porção condutora. A partir da laringe, temos a traqueia, a divisão desta em brônquios principais, esquerdo e direito. A partir daí, brônquios lobares, segmentares, bronquíolos, ductos alveolares, até que cheguemos à porção respiratória. A porção respiratória é onde a hematose realmente acontece. A passagem do oxigênio e do gás carbônico por difusão de acordo com gradientes pressóricos específicos de cada lado. Para facilitar esse processo, existe uma grande área de troca, um grande volume de sangue, a possibilidade da lentificação do fluxo através da ação de esfíncteres pré- e pós-capilares, e também aspectos que fazem dessas membranas de passagem bastante delgadas. Com esses fatores em questão, a troca ela não tem por que deixar de acontecer, além de outros que são detalhes dentro da fisiologia que não cabe nesse momento a discussão. Então, a porção respiratória é onde nós temos a ação final da condução do ar de forma adequada acontecendo, garantidos os aspectos de limpeza, umidificação e aquecimento, e, consequentemente, a passagem do oxigênio, que é o que nos interessa com mais propriedade, mas não esquecendo do aspecto bem metabólico relacionado à eliminação do gás carbônico. No aspecto topográfico, nós temos aqui um pequeno resumo de como esse processo se dá. Na vista anterior, por exemplo, a gente vai levar em consideração que o ângulo external formado entre o manúbrio e o corpo do externo está no nível da segunda costela. A linha vermelha mostra a reflexão da pleura parietal, fixada na face interna do gradil costal. As linhas azuis mostram a área de contorno do pulmão propriamente dito. Na parte posterior, temos essa mesma configuração. Na parte vermelha, então, a área de fixação da pleura parietal e em azul a área pulmonar. Vejam que a questão que envolve a diferença das medidas
é exatamente a condição que permitirá a expansão da caixa torácica e, consequentemente, a condição de buscar, de fazer com que o ar ele entre dentro dos nossos pulmões. Entre a pleura parietal, que está fixada no gradil costal, e a pleura visceral, que está grudada no pulmão, existe uma pequena quantidade de líquido que gera tensão superficial e é o que faz definitivamente haver a mudança pressórica dentro dos pulmões para que o ar possa ser sugado lá para dentro. Isso tudo acontece por ação muscular e, consequentemente, é algo que se repete durante toda a nossa vida. A inervação do sistema respiratório, no nível torácico especificamente, ela é derivada do sistema nervoso autônomo. Parte dela é proveniente, então, do sistema parasimpático, via nervo vago, e parte dela é proveniente do sistema simpático, este direcionado a partir dos níveis de T1 a T5, né, já que o sistema simpático é tóraco-lombar, os corpos celulares dos seus neurônios estão localizados na região do corno lateral da medula espinhal, dos níveis de T1 a L2, enquanto que o sistema parasimpático tem os seus corpos celulares localizados no tronco encefálico, de onde provém então o nervo vago, e na junção aqui na região do tórax formarão os plexos pulmonares, à esquerda e à direita. E quais são as funções dessas estruturas para que a gente possa interpretar isso dentro do contexto da função do sistema respiratório? As fibras parasimpáticas, elas são broncoconstritoras para o músculo liso, elas são inibidoras para os vasos pulmonares, produzindo então vasodilatação, e são excitatórias para a secreção das glândulas da árvore bronquial. Isso tudo através da função do nervo craniano número 10, que é o nervo vago. As fibras simpáticas, elas são broncodilatadoras para o músculo brônquico, elas são motoras para os vasos pulmonares, produzindo vasoconstrição, e inibitórias para as glândulas da região da árvore bronquial, ou seja, condicionam-se a partir do sistema simpático nos nervos torácicos de T1 a T5. A junção dessas fibras, formando o que se chama de plexo pulmonar, é onde nós vamos encontrar as fibras aferentes viscerais e fibras aferentes viscerais reflexas. Entre as funções já citadas, estarão presentes também a capacidade de captação de estímulos nociceptivos, que podem ser interpretados como dor no sistema nervoso central. Quando nós temos uma disfunção respiratória clinicamente representativa, nós temos esses 4 fatores bastante presentes. As vias aéreas inflamadas, a obstrução dessas vias por excesso de secreção e a quase impossibilidade da remoção do excesso de secreção, o que pode, com o passar do tempo, ter alterações estruturais nessas vias aéreas. Isso pode repercutir também na postura do paciente, adquirindo alterações na região torácica principalmente, com repercussões cervicais e lombares, bem como na própria condição metabólica, já que a captação de oxigênio e a utilização dele podem ficar comprometidas. ênfase está sendo dado por essa descrição nas doenças pulmonares obstrutivas, mas lembrem-se que existe um outro grande grupo de disfunções, que são as disfunções restritivas e que têm os seus próprios aspectos. Mas, como disse, vamos dar mais ênfase apenas ao aspecto das DPOCs. De que forma a osteopatia, então, pode analisar esse processo? Eu gostei bastante dessa descrição feita por Vidot et al. Em 2019, falando sobre o diagnóstico citado como multidimensional da disfunção respiratória. Esse processo ele se aproxima dentro de como a osteopatia observa o seu mecanismo de trabalho. Ou seja, na osteopatia, tratamos pessoas, não tratamos doenças. Esse mecanismo ele envolve o estabelecimento dos modelos osteopáticos, que são basicamente aqueles relacionados a processos biomecânicos, cardiorrespiratórios, metabólicos, neurológicos, biopsicossociais e neurofaciogênicos. Nesse contexto, se pensarmos na disfunção respiratória e levarmos em consideração a apresentação feita pelos autores, a gente vai ver que isso está diretamente associado. Ele cita aspectos bioquímicos,
no que se refere às alterações entre a captação de oxigênio e a eliminação do gás carbônico, aspectos biomecânicos, que envolvem as alterações dos movimentos torácicos, dos ombros, da cervical e assim por diante, processos relacionados à perda da qualidade de vida, relacionada à saúde, convivência social, aspectos que levam à ansiedade e depressão, bem como efeitos que vão repercutir na perda da saúde ao passarmos por períodos de cronificação dessas disfunções. Então, nós temos aqui tanto o aspecto relacionado à própria função do sistema respiratório, bem como a repercussão da falta ou da falha desse sistema em produzir efeitos. Desta forma, então, surgem algumas indicações de intervenção osteopática. Lembrando que esses processos de disfunção respiratória podem ter acontecido lá na infância, mas estão presentes na vida adulta e, consequentemente, produzindo efeitos que causam disfunções, tanto no sistema musculoesquelético quanto no próprio sistema respiratório. Então, sequelas de qualquer patologia pulmonar, pleural, dos seios paranasais, da faringe, da laringe, que produzam um efeito biomecânico, metabólico ou neural, nevralgias cérvico-braquiais, síndromes dos desfiladeiros torácicos, dores e restrições na região do complexo do ombro ou em outras questões do aparelho locomotor, nevralgias intercostais e o que se refere à inervação específica, como facilitações medulares de T1 a T5, as fáscias pulmonares, sendo diretamente associadas a esse processo, e disfunções somáticas secundárias às pleuras, vinculadas à sua fixação nas costelas, ou então a disfunções relacionadas à dobradiça cérvico-torácica. Mais importante, talvez, do que a própria questão da indicação da intervenção osteopática é a gente saber o que não fazer. Então, se esses processos estão numa fase aguda e são de natureza infecciosa e ou inflamatória, isso é uma contraindicação à intervenção da osteopatia. A presença de tumores, hemorragias e fraturas também são fatores importantíssimos dentro desse processo de contraindicação. O diagnóstico da osteopatia é feito basicamente através de testes ou das percepções que envolvem a análise a partir de auscultas gerais e locais, as facilitações nos níveis medulares, que envolvem, por exemplo, a hipersensibilidade ao se tocar uma região vertebral que esteja vinculada à formação da inervação do local, no nosso caso aqui de T1 a T5, testes viscerais complementares, como são os testes de inibição positivos, e outros, como os pontos neurolinfáticos de Chapman, podem ser utilizados para se fazer a associação e se chegar ao diagnóstico de onde realmente está a causa do problema, para que seja mais efetiva a solução. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a atenção de todos